Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta para mais um episódio Nômades com Jackson Nascimento. Desde já peço sua inscrição aqui no nosso canal no YouTube e também nas redes sociais. O nosso propósito é levar para você informação de qualidade, informação apurada e com personagens aqui do Amazonas. Eu estou no Maloca Restaurante, que fica localizado no Bosque Clube, Avenida Constantino Neres, Chapada, aonde oferece para você e sua família, hein? Um cardápio regional, nacional e até internacional assinado pelo chefe Raimundo Venâncio. Os nômades fazem uma parada para almoçar e nós convidamos para esse almoço nada mais, nada menos do que o médico amigo do coração, que eu tenho um grande prazer de tê-lo como um grande amigo, Dr. Marcos Grangeiro, que está aqui ao meu lado. Prazer imenso. Olha, essa agenda é de ouro. Dr. Marcos Grangeiro, seja bem-vindo ao Nômades com Jackson Nascimento. Ô Jackson, que honra, obrigado pelo convite, obrigado por me convidar, inclusive para almoçar aqui no Maloca, esse cardápio maravilhoso aqui de peixe regional. E vai ser uma honra poder distribuir, contribuir aqui com o teu telespectador, com o espectador do YouTube, das redes sociais, com as informações que a gente tem aqui. Obrigado por já considerar relevante o conteúdo que eu vou trazer. Ah, não tenha dúvida disso. Aliás, o Dr. Marcos Grangeiro também tem um podcast, e é muito atuante nas redes sociais. E nós tivemos também a oportunidade de trabalharmos em uma emissora de televisão juntos, e isso me proporciona trazê-lo aqui como um amigo e um médico. A gente vai compartilhar essas informações durante a nossa entrevista, mas eu quero desde já parabenizar o Marcos Grangeiro, que completou 25 anos, né, de atuação médica. Que coisa bacana, cardiologista. A gente não vai falar muito de doença não, mas vai falar de prevenção, vai falar do que as pessoas precisam fazer para ter uma vida saudável e principalmente evitar doenças, né, doutor Grangeiro? Exatamente, Jackson, o podcast chama Coração Forte. Coração Forte, você procurar no YouTube, você vai buscar aí, vai encontrar o podcast Coração Forte. É um podcast que, na verdade, a intenção é a gente trazer informações relevantes na área da prevenção cardiovascular. Já tivemos vários convidados, nutricionistas, médicos, esportistas, como é que eu diria, profissionais da educação física, professores de educação física, que também nos brindaram lá com a sua participação. Então é um podcast muito voltado para isso. Você disse que eu fiz 25 anos, de fato, no último dia 23 de julho, nós completamos 25 anos da colação de grau na Universidade Federal do Amazonas. Um abraço aqui para os meus amigos da turma 46 de Medicina da Universidade Federal do Amazonas. E é uma honra, um prazer poder estar há 25 anos formado e experimentando o que eu chamo de sucesso. Porque sucesso, na minha opinião, não é ter e nem ser, é sentir. Então, quando você sente a felicidade, a harmonia e o bem-estar com aquilo que você produz, com aquilo que você faz, você tem sucesso. Maravilha, isso é uma mensagem que serve para todos nós. Muita gente busca materiais, né, busca ter uma conta muito mais gorda, podemos colocar assim, mas sentir bem-estar, estar perto de pessoas que você tem apreço, ama, né? Isso tudo faz parte do bem-estar bem-estar pessoal. A gente está falando, doutor Marcos Grangeiro, de um momento assim que a gente vive praticamente de uma competitividade não só real, como também virtual, né? Então, muita gente procura se preocupar antecipadamente com o dia de amanhã. Isso pode prejudicar a saúde do coração? A gente chama isso de estresse, né? A gente chama isso de estresse. As pessoas que sempre ficam muito ansiosas, muito preocupadas com tudo o que ronda, vamos dizer assim, e no estresse há uma sobrecarga, uma descarga de adrenalina, de norepinefrina, de epinefrina. São hormônios, vamos dizer assim, que trazem vasoconstrição, fazem uma constrição nos vasos, eles contraem os vasos. E isso pode ser realmente prejudicial. A pressão pode aumentar e isso trazer consequências à saúde cardiovascular, sobretudo naqueles pacientes que já têm doença cardiovascular, que já são hipertensos, que são diabéticos, que têm doenças crônicas, crônico-degenerativas,
que porventura podem cursar com uma descompensação ou piorar para um quadro mais grave. Por exemplo, um dos maiores fatores de risco para a doença cardiovascular, e quando eu falo de doença cardiovascular, eu estou citando aqui a eclosão quando ocorre uma eclosão, qual é a pior coisa, né, que ocorre? Então, é quando existe um infarto ou um acidente vascular cerebral. É quando o vulcão explode, de fato, né? Entrou em erupção. Quando o vulcão entrou em erupção, a gente chama de infarto, de acidente vascular cerebral. Mas, às vezes, o vulcão dá sinais. Então, muitas vezes, nós negligenciamos estes sinais. Por exemplo, uma hipertensão arterial. É muito comum eu receber no meu consultório pessoas de 30 e poucos anos, Nova. jovens, 40 e poucos anos, que começaram a perceber, ao medir, ao aferir a pressão, uma pressão um pouco mais alta, 14 por 10, 15 por 10, 16 por 10. E aí, estes pacientes, estas pessoas, geralmente negligenciam. Por que eu digo que elas negligenciam? Porque há uma fase que chama fase da negação da doença. Então, o que eles dizem? Isso aqui foi porque eu dormi mal, isso aqui é porque eu, no final de semana, abusei do sal, do churrasco. Uma carne salgada. Exatamente. Então, eles tentam associar a alguma coisa que eles fizeram e que não estava dentro da rotina. E quando você vai fazer uma investigação, praticamente essa é a rotina de todos os finais de semana, praticamente é um paciente que sofre de insônia e acumula, né? Então, é muito importante, a mensagem que precisa o telespectador entender, é muito importante não negligenciar estes picos pressóricos em pacientes que têm ali seus 30, 35, 40 anos, porque isso pode ser o sinal de que o vulcão pode explodir lá na frente. Uma pergunta que deve ser de muita gente que está nos acompanhando. Eu tenho um medidor lá em casa. Comprei na farmácia um medidor, porque eu também faço o acompanhamento. 12 por 10, 13 por 8. Até que ponto do medidor eu posso me preocupar? Olha só, Jackson, as aferições domiciliares são muito importantes para chamar a atenção. Elas não devem ser levadas em conta na hora de fazer diagnóstico de hipertensão. Para fazer o diagnóstico de hipertensão, a gente precisa normalmente fazer um mapa, monitorização ambulatorial da pressão arterial. É um exame que o paciente vai para casa com um aparelho, e esse aparelho fica 24 horas na maioria das vezes, aferindo a pressão a cada 15 minutos, inclusive enquanto ele está dormindo, e a gente vai ter ali uma carga pressórica, vai fazer uma avaliação de todas essas medidas que foram validadas, o tirateima. E aí a gente pode ter, esse exame, ele não é só para diagnosticar a hipertensão, mas para diagnosticar também se a medicação que o hipertenso está tomando está sendo eficaz no seu controle. Exatamente. Porque às vezes pode ser que a pressão não esteja bem controlada. Então, a gente pode modificar o remédio, pode aumentar a dosagem, pode associar um outro remédio. Há várias formas da gente abordar a hipertensão nessa situação, entendeu? Então, a mensagem que precisa ficar entendida aqui não é simplesmente um número aleatório. A gente precisa de várias medidas da pressão. Uma pressão, agora eu vou continuar, porque eu sou um especialista, uma pressão em que está dentro do nível aceitável, 12 por 8. Pois é, 12 por 8, a gente nem pode considerar medidas aleatórias que estejam fora da meta. 12 por 8, vamos dizer que seja a meta, tá? Então, a gente nem pode considerar que medidas aleatórias fora da meta diagnosticam hipertensão, e também não pode considerar medidas aleatórias normais como que esteja tudo normal. Você sabia que às vezes pode ter pacientes, da mesma forma que existe, é muito comum a gente ouvir assim, falar, tem a síndrome do jaleco branco, é o paciente que está hipertenso somente no consultório.
Por isso, e quando ele faz o mapa revela que a pressão dele nas 24 horas está normal. Então, esse paciente, ele tem a síndrome do jaleco branco. Então, é hipertensão de consultório. Esse paciente precisa ser abordado, de certa forma, sim, porque em qualquer momento em que ele esteja mais tenso para receber um atendimento médico, odontológico, por uma enfermeira, ele vai ficar com a pressão mais alta. Então, essa pressão alta também é algo que pode trazer prejuízo. A abordagem desse paciente é diferente. Mas também existem os pacientes que são normotensos no consultório. Por isso o exame é importante, entende? Porque no consultório ele está normotenso, a pressão normal, mas em casa o mapa revela que ele tem alterações importantes. O senhor falou ainda há pouco, doutor Marcos Grangeiro, sobre a idade dos pacientes que têm ido ao seu consultório. Eu fiquei um pouco surpreso. 30 anos, quer dizer, são jovens, são pessoas que estão ali na idade considerada uma idade jovem, produtiva, cheia de energia. O que está acontecendo? As pessoas estão fazendo o que para apresentarem esse tipo de problema que o senhor detectou com a sua expertise? Olha, não sou eu que detectei, não. Foram meus colegas. A gente já tem fóruns de discussão nos congressos que demonstram que a cada dia mais a gente faz diagnóstico de hipertensão em pacientes mais jovens. No último podcast, eu conversei com uma endocrinologista pediátrica. E essa colega, ela me trouxe informações assim que eu não conhecia. Informações de que pacientes cada vez com a idade menor estão abrindo o quadro de diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 é aquela diabetes que é adquirida. Então, a gente está falando aqui de crianças. Crianças que abrem diabetes tipo 2 aos 10, 12, 15, 16 anos de idade. É algo assustador. Então, o que eu quero dizer com isso? As doenças crônico-degenerativas, elas estão a cada dia mais presentes na nossa comunidade, na nossa sociedade, e isso é fruto de várias coisas, porque a questão genética, tanto para o diabetes quanto para a hipertensão, ela está muito envolvida, mas há também a questão ambiental, e quando eu falo que é ambiental, o que é? Estou me referindo a uma alimentação desregrada, a um sedentarismo quase sempre presente, excesso de doce, excesso de gordura, excesso de carboidrato, e isso traz excesso de sal, porque quando a gente vai ver aqueles pacotes de salgadinhos, o sódio altíssimo, elevadíssimo, e às vezes tem crianças que só consomem aquilo na sua merenda escolar e etc. Macarrão instantâneo é um absurdo de sódio. Então, a gente sempre vê presente, cada dia mais, em pacientes cada vez mais jovens, essa questão da hipertensão e do diabetes. Para se evitar, claro, tem que ter bons hábitos. A gente sempre bate nessa tecla, porque nós estamos conversando com especialistas que recebem em seus consultórios já as pessoas, infelizmente, com algum problema. Mas, se você seguir essas recomendações, alimentação saudável, prática de exercícios, hábitos nesse sentido que vão trazer uma determinada prevenção para esse tipo de doenças que são registradas, vai ajudar em muito. Mas tem a questão também hereditária, que deve ser colocada com muito cuidado, né? Então, as pessoas que têm no seu ciclo familiar já esse número de patologias devem já se antecipar na sua prevenção. Obviamente, porque esses pacientes que já têm hipertensão, diabetes, doenças crônico-degenerativas no seu rol familiar, precisam já antecipar, porque quando elas, por exemplo, fazem parte de um programa de atividade física, e aqui, pessoal, não é, a gente vai dar volta e vai bater sempre em atividade física e alimentação regrada. Tem que ter. São as duas pernas do tripé principal que faz parte do tratamento do diabetes, da hipertensão. Então, a gente precisa falar sobre isso. E falar sobre diabetes e hipertensão, o tratamento inicia com atividade física e
a alimentação adequada. Então, esses pacientes que já têm histórico familiar, eles precisam já começar a atividade física desde a infância. Precisam ser... Eu ia fazer essa pergunta, desde que idade já precisa? Desde a infância, porque quando você acostuma uma criança a fazer atividade física, um adolescente a gostar de atividade física, ele vai ser provavelmente um adulto que vai fazer atividade física, que não vai ter muita dificuldade para voltar à atividade física se em algum momento ele ficou parado, né? Ele tem uma memória muscular. E aí, quando a gente fala de atividade, qual é a melhor atividade física? É aquela que é feita. Eu ia fazer essa pergunta, qual é a melhor atividade física? A que é feita. Então, sai dessa poltrona, desse sofá, levanta da cama e vai caminhar. Pelo menos caminhar. Caminhar traz algum efeito? Eu tenho essa pergunta para fazer. O efeito cardiovascular, sim, né? Aeróbico. Mas a caminhada poderia ser considerada uma atividade aeróbica, dependendo da intensidade dessa caminhada. Mas não é uma caminhada no corredor do supermercado, na feira. Não é essa caminhada que a gente está falando. A gente está falando de uma caminhada programada com passos mais largos, mais firmes e mais rápidos, né? E isso traz uma alteração na frequência cardíaca e é, sim, considerado uma atividade aeróbica. Agora, Jackson, eu sou um entusiasta da musculação. Eu gosto de musculação, eu sempre falo a respeito da musculação. Porque a musculação ela traz benefícios enormes para qualquer grupo etário e para qualquer sexo, não tem discriminação. A musculação é excelente porque traz benefícios para a hipertensão, para o diabetes. Quando a gente faz musculação, qual é a finalidade? A finalidade é aumentar a massa muscular. Né? Mas tem muitos benefícios. Enormes benefícios, mas quando você aumenta a massa muscular, você reduz a resistência à insulina. No paciente diabético geralmente é presente, é aquela fase em que o diabético tem uma hiperglicemia, ele também faz uma hiperinsulinemia, porque a insulina ela carrega a glicose para dentro da célula, mas ele já está numa fase de tanta resistência e num círculo de tanta resistência, reduz a resistência a essa insulina. A musculação melhora a captação da glicose. Então, traz benefícios enormes sobre o perfil glicídico, o perfil da glicose desse paciente e sobre o perfil lipídico também, né? Então, traz muitos benefícios à musculação. É óbvio que se você conseguir associar à musculação uma atividade aeróbica como uma caminhada, você vai ter um benefício dobrado. Quantos dias da semana eu devo praticar uma atividade física? Quantas vezes por semana você se alimenta? Every day. Todo dia. É como se tivesse na mesa a atividade física, como se tivesse a necessidade do corpo para estar em pé. Exato. É todo dia. Todo dia tem que comer, tem que beber água e todo dia tem que manter a atividade. É claro que você não vai fazer um treino todo dia à exaustão. Sim. Quando a gente fala de musculação, um exercício mais extenuante, um exercício mais pesado, com progressão de carga, a musculação, o exercício resistido, vamos dizer assim, não só a musculação, mas há várias modalidades dentro do exercício resistido, ele tem benefícios enormes. Obviamente, você não vai fazer uma atividade extenuante todos os dias. Você pode trazer o benefício da atividade aeróbica intercalada, você pode fazer no mesmo dia musculação e atividade aeróbica, você pode fazer um exercício mais intenso e nesse dia você não fazer o aeróbico. Então, assim, há várias modalidades. Os professores de educação física, eles sempre trazem muitas informações e muitas modalidades de treino que nos trazem esse benefício, né? Então, como eu gosto de ler muito a respeito disso, eu sempre percebo que há muitas estratégias e nenhuma delas é a certa ou é errada. São parte sempre de um mesmo programa cujo benefício é a melhora do corpo, a saúde cardiovascular. Muito bem, olha só. Eu falei para vocês que eu estaria com o Dr. Marcos Grangeiro, cardiologista, um profissional completo. Aliás, a consulta, vou até falar para vocês, já ouvi isso, viu, doutor Marcos? A consulta com o doutor Marcos Grangeiro é uma aula.
É uma aula, não é uma consulta. E a entrevista não poderia ser diferente. É consulta, é aula, é tudo. A gente vai tomar uma água, o Nômades precisa também se hidratar e a gente vai já retornar com vocês aqui, Nômades com Jackson Nascimento. Se inscreva em nosso canal. Converso hoje com o médico cardiologista, Dr. Marcos Grangeiro, que está conosco aqui, compartilhando o seu conhecimento, trazendo toda essa sua simpatia, sua empatia para os nossos queridos internautas de todo o Brasil. Aliás, nós estamos no YouTube, então tudo isso faz parte. Tem amazonense, olha só, em Dallas, Texas, João Pessoa, na Paraíba, volto para o Brasil, né? Belém, já fomos convidados, inclusive, para ir. Fortaleza não poderia deixar de faltar. Rio de Janeiro, Japão, Rio de Janeiro, região dos lagos, eu vou estar lá em Macaé e no Rio das Ostras. Vou estar lá em Macaé, Rio das Ostras, passar por Búzios, Arraial do Cabo. Uma região muito boa. Então, são amazonenses que estão nos acompanhando e que matam a saudade. Daqui a pouco vai descer aqui uma banda de tambaqui assada com banana pacovan, madura e farinha do Airini, da Maloca Restaurante. Eu volto já já com vocês. Continuamos nossa conversa aqui, uma conversa consulta, diga-se de passagem, uma conversa consulta com o Dr. Marcos Grangeiro, grande amigo, médico, cardiologista, né? Esportista, hein? Pratica musculação todos os dias, já falou aqui, inclusive, que é todo dia que tem que praticar a sua musculação. Eu tenho um amigo, Dr. Marcos Grangeiro, que ele era fumante, bebia bastante, mas não praticava atividade física. Veja bem. Aí ele disse que parou de beber, parou de fumar, mas ainda não pratica atividade física. Ou seja, ele está no caminho correto, ele já está protegido, ou ele tem que inserir atividade física, mesmo deixando esses hábitos de álcool e tabaco? Olha só, o tabagismo é um dos mais importantes fatores de risco para a doença cardiovascular, infarto, AVC. Tabagismo, sem dúvida. O fato dele ter parado de fumar é algo muito importante, positivo. Agora, como fator de risco isolado, o sedentarismo é tal qual o tabagismo. Então você imagina, ele tinha dois fatores de risco super importantes, tabagismo e sedentarismo. O etilismo pesado também aumenta muito a incidência de doença cardiovascular. Na verdade, eram 3. Agora ele conseguiu parar tanto o tabagismo quanto o etilismo, né? Só que falta ele começar a iniciar um programa de atividade física. E esse programa de atividade física não é quando você começa a fazer atividade física, na semana seguinte você já não tem mais risco de fazer qualquer coisa. Porque existem a doença coronariana, a doença da artéria coronária, a doença cardiovascular, ela é multifatorial. Ou seja, não é somente um fator, 2 fatores, são vários fatores que se agregam para produzir aquela doença. Então, quando eu pego um paciente que tem uma doença grave nas artérias coronárias, a gente tem que ver qual foi a origem dessa doença. Muitas vezes tem a questão genética, mas também há fatores como tabagismo, sedentarismo, um grande etilismo, história familiar, diabetes, hipertensão. Então, tudo isso somado aumenta muito o risco cardiovascular desses pacientes. Então, se o seu amigo conseguir agregar a atividade física rotineira, diária, ele vai ter um benefício enorme. Eu sabia que, por exemplo, pacientes grandes tabagistas, eles quando param de fumar, somente após 10 anos eles vão ter uma redução do risco relativo de câncer pulmonar e vão ter vamos dizer assim, uma limpeza dos pulmões, né? Uma década. Uma década depois. Mas isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que vale a pena. Vale a pena começar hoje, vale a pena parar, iniciar e você ter esses benefícios. Quando você faz atividade física, você acelera esse benefício, entende? Muito bem. Agora, doutor Marcos Grangeiro, existe um mito, não diria nem mito, mas muitas pessoas comentam isso,
até acho de uma forma sem nenhuma fonte de que mulheres e homens têm diferença no que se diz respeito a desenvolver problemas coronarianos ou até mesmo vasculares? Há uma diferença na manifestação e há uma diferença da incidência. A incidência, por exemplo, homens infartam mais que mulheres até os 50 anos aproximadamente. Homens. E isso foi gerado pelo efeito cardioprotetor que o hormônio feminino tem, o hormônio feminino endógeno tem sobre a saúde cardiovascular da mulher. Então, há um efeito cardioprotetor. A partir dos 50 anos, homens e mulheres infartam na mesma proporção, no mesmo número, tá? É um ciclo interessante. Então, o que se falava, eu fico imaginando um especialista como o Dr. Marcos Grangeiro ver em redes sociais comentários nesse sentido. Quer dizer, caiu por terra, então. Agora, há também, Jackson, há de se dizer que há também uma diferença na manifestação. Então, mulheres, geralmente, quando infartam, por exemplo, têm sintomas que muitas vezes não são específicos. Então, quando um paciente infarta, qual é o sintoma mais específico que existe? Dor no peito, exatamente. Você matou a charada. Só que muitas vezes essa dor, ela não é uma dor típica. A dor em peso, opressiva, aqui no centro do tórax, na parte anterior do tórax. Muitas vezes essa dor ela é atípica. É um desconforto leve, ela pode associar a algo estomacal, pode associar algo ao trato digestivo, o enjoo. Então, assim, passa às vezes despercebido pela avaliação de um médico que não é muito experiente. Então, a gente precisa estar ciente da variabilidade, da atipia da dor que uma mulher, quando infarta, sente. Então, ela, quando vai ao pronto-socorro, não negligencie a dor que essa mulher está sentindo. Eu atendi uma vez uma paciente de 29 anos de idade. 29 anos de idade. Mulher, 29 anos de idade. E o único fator de risco que eu observei era um discreto sobrepeso. Sedentarismo e sobrepeso. Então, esses dois fatores de risco eram os únicos que ela tinha. E ela foi ao pronto-socorro pelo menos 5 vezes, até que a 5ª vez que ela foi, o médico solicitou um eletrocardiograma e identificou ali no eletrocardiograma o infarto agudo do miocárdio, e aí começou o tratamento dela. Quando eu atendi essa paciente, ela já estava alguns dias após o infarto e eu fiz o cateterismo dela. Quando eu fiz o cateterismo, identifiquei as obstruções que ela tinha na artéria descendente anterior, uma das artérias mais importantes do coração, e no mesmo momento já fiz a angioplastia com o implante dos estentes coronários. Estente é aquela molinha que fica para desobstrução das artérias. Exatamente, uma prótese que a gente implanta por dentro da artéria. Após o diagnóstico com o cateterismo, é possível a gente fazer a angioplastia num procedimento que a gente chama de angioplastia coronariana ad hoc. O senhor salvou a vida dela. Eu posso dizer que foi o médico que solicitou o eletro, porque senão eu não teria... Eu fiz recentemente o cateterismo, né? Eu sou atendido pelo amigo também, cardiologista, Dr. Rizieri Gomes, que está nos acompanhando, né? Amigo, sócio também do Dr. Marcos Grangeiro e que tem tido assim um trabalho fantástico na cardiologia. E agora eu quero fazer uma intervenção aqui rapidinho. O senhor gostou do nosso cardápio oferecido ao Dr. Marcos Grangeiro, nosso médico cardiologista? Isso faz bem ao coração, esse tambaqui, doutor? Com certeza, olha só, isso aqui não pode fazer mal, né? Eu vou me isentar um pouco da fritura, mas aqui não tem nada frito, tem assado, tem grelhado, então um alimento muito nutritivo e muito bom. Na pesquisa que eu fiz, que eu apresento esse programa, eu faço uma pesquisa. E a nossa gerente da cozinha, Jamile, chegou e disse: Jackson, qual é o cardápio de hoje? Evite frituras, porque eu vou estar recebendo o doutor Marcos Grangeiro, então ele é inimigo da fritura. E a banana, eu digo, mande assar a banana, entende?
porque o Ronaldo, que é o nosso churrasqueiro oficial aqui do Maloca, assou a banana. E que mais? Não, aí os outros... E a farofa de ovo, doutor, faz mal para o coração? Farofa de... Eu digo, aí eu vou perguntar na hora para ele se faz mal ou não a farofa de ovo. Mas a farinha, ela faz parte do peixe assado. Então, prefira peixes assados e cozidos, é bem melhor, né? Ah, com certeza, né? A farinha é sempre aquela fonte de carboidrato que é fonte de carboidrato simples, né? Então, é um carboidrato que vai trazer só a caloria, não vai trazer nutrição. Mas é muito difícil o amazônida deixar de comer farinha, né? É muito difícil. Quando eu falo com meus pacientes, eu falo assim, você pode diminuir pelo menos? Faz sentido, porque assim, a farinha tem também uma questão cultural, é da nossa cultura. A gente não pode também deixar de prestigiar. E uma coisa que eu acho muito interessante, eu tenho amigos que moram fora e sempre que a gente se comunica pelas redes sociais e fala, rapaz, saudade da farinha. Uma saudade imensa. Saudade imensa. Outro prato também que o Maloca assinou é o pirarucu grelhado. Muito bom. Tá? Nós temos o pirarucu grelhado e o pirarucu à maloca, que ele é no tucupi e no jambu. Mas a agenda do Dr. Marcos Grangeiro não permitia a gente aguardar por 2 horas para preparar o prato. Então, eu disse para a cozinha o seguinte, prepare o grelhado, porque está dentro da dieta que é defendida pelo Dr. Marcos Grangeiro. E o Nômades vem almoçar aqui por conta disso, doutor. Aprovado, então, esse cardápio regional? Está aprovado. Se tivesse aqui também um tucupi, aí... Está vindo, está vindo. Ia ter que... Não, se tivesse um peixe no tucupi, ia ter que arrumar uma rede aqui para a gente deitar depois. Obrigado, Raimundo Venâncio, né? Obrigado a Jamile. Obrigado, pessoal da cozinha aí. Ronaldo, que é o churrasqueiro. Obrigado, meu amigo. Olha, o Ronaldo não aceita palpite. Não aceita palpite. A carne tem que ser no ponto. Você faz o pedido e ele segue. Rapaz, é um negócio, é um ritual aqui, né? E é por isso que eu frequento há muito tempo. Há muito tempo tenho frequentado aqui o nosso Maloca Restaurante. O chefe Venâncio é um grande amigo, já foi chefe do Tropical Hotel, já foi chefe do Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes. Era o responsável pela cozinha da extinta Telamazon. Não sei se vocês lembram da Telamazon, né? E eu já conversei com ele tem várias histórias da cozinha e é um amigo. Primeiro é um amigo, depois um parceiro do nosso canal Nômades, que nós estamos aqui, né, toda quarta-feira. E vamos ampliar isso, porque afinal de contas, eu completei agora, doutor, o senhor completou 25 anos de medicina e eu 37 de rádio e televisão. Parabéns. Então tudo isso me condiciona a fazer isso. Esse trabalho de ouvir histórias, de compartilhar conhecimentos de personagens, de pessoas amazônicas. Eu quero deixar bem claro aqui que o senhor sempre foi um grande orgulho para nós, pela pessoa que você é. E eu estou falando isso em público aqui porque quando eu conheci o Marcos Grangeiro foi no corredor lá da TV Onda Digital. Né? Então, quer dizer, sempre teve essa receptividade e isso se amplia, me permita registrar a doutora Cecília Grangeiro, que também é a mesma pegada, a mesma simpatia, a mesma educação, a mesma forma de tratar a pessoa como uma pessoa importante, como uma pessoa que está ali querendo, sabe, algo que você precisa compartilhar, que é o seu conhecimento. Eu agradeço muito sua presença aqui conosco. Nós vamos almoçar agora, Temos outras perguntas, você pode também acompanhar o Dr. Marcos Grangeiro, ele tem um podcast, Coração Forte, está no YouTube? Está no YouTube, Coração Forte, procura lá, Dr. Dr. Marcos Grangeiro, você vai encontrar Marcos com U, Grangeiro com G, você vai encontrar. Da mesma forma, na rede social, Dr. Marcos com U, Grangeiro com G, é meu Instagram, você vai encontrar ali também o link para o YouTube e para o podcast Coração Forte. E o doutor Marcos Grangeiro, ele é grandão assim, ele entrou aqui, todo mundo olhou, parecia um artista de cinema, porque todo dia ele faz musculação. Ele falou para fazer musculação, mas todo dia ele faz também, não é isso, doutor Marcos? É isso. Olha só, Jackson, eu queria... A gente já está encerrando para almoçar, né? Então eu vou dar aqui uma... Sua agenda, hein?
É sua agenda. Vou dar aqui uma mensagem final, vamos dizer assim, para o teu espectador, aqueles que estão nos acompanhando no YouTube, aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, etc. Eu acho que aquilo que você falou, agradeço imensamente a teu carinho, tua consideração. Nós não nos conhecemos há muito tempo, mas sempre tivemos uma empatia, né? Desde que nos conhecemos, sempre teve uma empatia, o sorriso, a amabilidade do Jackson também aqui é algo que eu preciso citar. E eu sempre digo o seguinte, sabe, Jackson, a gente precisa tratar as pessoas como a gente quer ser tratado, né? E tem uma coisa que eu aprendi que chama jornada do paciente. A gente não tem a jornada do cliente, os empresários sempre falam jornada do cliente, jornada do cliente, jornada do cliente. A jornada do paciente ela precisa ser melhor do que a jornada do cliente. Porque quem vai comprar alguma coisa no shopping, vai entrar numa loja, ele vai ali comprar por alguma necessidade ou às vezes até sem necessidade ele vai comprar. Agora, quem procura um médico, quem procura uma médica como a doutora Cecília, aqui um beijo, meu amor, minha esposa amada, quem procura um médico está procurando por algum motivo específico, por uma doença sua ou de algum familiar. Então, essa jornada, ela precisa ser muito melhor do que a jornada do cliente. A jornada do paciente precisa ser muito melhor. E é por isso que o médico precisa ter empatia, precisa gostar de gente, precisa gostar de atender e precisa servir. Esse é o Dr. Marcos Grangeiro, médico, cardiologista, almoçando com os nômades no Maloca Restaurante, Bosque Clube, Avenida Constantino Neri. Você pode acompanhar a gente também aqui no canal. O nosso canal é no YouTube, mas a gente também faz o compartilhamento nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Se você quiser participar patrocinando este bate-papo, é um bate-papo, um almoço bate-papo. Você pode entrar em contato conosco, o contato está aí na tela. É mais barato do que um cafezinho no aeroporto. Mais barato do que um cafezinho no aeroporto. Charles de Gaulle, eu quero deixar aqui registrado. Mas é bem baratinho, você pode participar com a gente, para que a gente possa também se deslocar aqui no Amazonas, no interior do estado. A gente vai para o interior do estado, a gente vai ouvir histórias, ouvir caboclos, ribeirinhos, profissionais, pessoas que se destacaram em qualquer área. Esse é o papel do Nômades com Jackson Nascimento. Vários caminhos, diversos destinos. Muito obrigado.